Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Já imaginaram um camponês analfabeto de uma vila na Sicília se tornando o capo mais poderoso da Europa? Essa é a história de Salvatore Totò Riina, a fera de Corleone, o homem que desafiou o governo italiano, transformou Palermo em um campo de batalha e comandou a máfia siciliana com um único lema: ser implacável é o fator supremo. Como ele passou de um jovem sem estudos a um líder implacável que silenciava juízes, policiais e até nações inteiras? Se você quer mergulhar na vida sombria deste capo e descobrir como a Itália mudou para sempre, cliquem agora no like, se inscrevam e apertem o sininho. E tem mais! Quer conteúdos exclusivos sobre histórias como essa? Torne-se membro do canal e também clique no botão Hyper. O apoio de vocês é fundamental para mais vídeos incríveis. Agora, vamos desvendar a saga de Totò Riina, de sua infância em Corleone até sua queda na prisão. Bora pro vídeo. Salvatore Riina nasceu em 1930 em Corleone, na Sicília. Sim, o mesmo lugar que inspirou o poderoso chefão. Mas a realidade era muito mais intensa que o cinema. Aos 13 anos, perdeu o pai em um acidente trágico com um artefato caseiro. A partir daí, Salvatore cresceu sem limites, sem escola e com uma ambição sem fim. Não por riqueza, mas por controle. Aos 19, já era parte de um grupo clandestino. Aos 20, cometeu seu primeiro grande delito. Aos 25, começou a liderar os Corleonesi, um grupo rústico, mas extremamente determinado. Seu mentor, Luciano Lédio, era tão ousado quanto ele. Juntos, iniciaram uma onda de animalidade nunca antes vista na Sicília. Diferente de outros grupos que buscavam acordos, Riina queria o domínio total. A mensagem era clara: ou você está com ele, ou não está mais aqui. Ele não poupava rivais, aliados ou qualquer um que cruzasse seu caminho. Com Riina, a máfia organizada deixou de ser apenas negócios e se tornou uma força avassaladora. Mais de 150 alvos, incluindo juízes, promotores, policiais, jornalistas, empresários e políticos, foram silenciados. E ele não comemorava, apenas dizia: um a menos. Fica comigo, porque agora você vai descobrir como Riina declarou guerra ao governo italiano e transformou Palermo em um campo de batalha. Enquanto outros líderes do submundo faziam negócios, Salvatore Riina levava o caos a outro nível, desafiando juízes, promotores e até a segurança pública. Ele não era apenas um mafioso comum, mas um estrategista que espalhava temor com uma estrutura implacável. Por anos, o governo italiano não conseguiu detê-lo. Com Riina no comando, a máfia organizada abandonou a discrição. Explosões se tornaram comuns nas cidades e as disputas faziam parte do dia a dia. A população vivia assustada, como se estivesse sob uma ameaça constante, segundo um jornalista local. O maior inimigo de Riina não era outro mafioso, mas o próprio Estado, e para ele não havia limites. Em 1982, um político que lutava contra a máfia foi dado de baixa. Em 1983, houve um golpe contra o juiz Rocco Chinnici, que acabou o eliminando. Em 1989, uma tentativa contra outro juiz, Giovanni Falcone,
em sua casa de veraneio. Em 1992, o drama de Capaci, onde dessa vez o juiz Falcone e sua esposa foram eliminados em uma explosão devastadora. Pouco depois, Paolo Borsellino, outro juiz importante, foi alvo de um ataque em frente à casa de sua mãe. Riina não mandava recados, não fazia ameaças, apenas agia. Ele sabia algo que poucos entendiam. O medo não se negocia, ele se impõe. As forças policiais italianas estavam despreparadas, infiltradas ou simplesmente com medo. Juízes não sabiam em quem confiar, policiais evitavam se expor e testemunhas preferiam o silêncio. Riina não usava telefone, não dirigia, não viajava de avião, nem aparecia em fotos, mantendo-se sempre nas sombras. Por 24 anos, Salvatore Riina viveu nas sombras, escondido em Palermo, protegido por seus aliados mais leais e um sistema impenetrável. Nem a CIA, nem a Interpol, nem a polícia italiana conseguiram encontrá-lo. Ele não era apenas implacável, era um estrategista brilhante. Enquanto outros líderes controlavam com dinheiro, Riina governava com medo. Seus próprios parceiros não sabiam onde ele morava. Pronunciar seu nome era arriscar a vida. Era assim que a fera comandava. O que você acha? Uma organização pode resistir só com medo? Ou todo império baseado no temor está fadado a cair? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Ninguém ousava chamá-lo pelo nome. Uns o conheciam como o Baixinho, por sua estatura. Outros, apenas como ele. Por trás desses apelidos, havia um líder invisível que decidia tudo. Alianças, negócios, traições. Nada acontecia sem sua aprovação. Para manter o controle, Riina usava uma tática insana. Qualquer um que se destacasse demais, mostrasse dúvidas ou pensasse diferente, deveria ser dado de baixa. Foi assim com Giuseppe Greco, um de seus homens de confiança, e com a família quase toda de Tommaso Buscetta, um dos primeiros a quebrar o código de silêncio da máfia e conseguir escapar com vida. Cada decisão era uma mensagem clara. Não duvide de mim, ele dizia ao governo. Vocês não podem me parar. Riina nunca apareceu em fotos, nunca deixou a Itália, nunca usou telefone, mas sabia tudo o que acontecia em Roma, Milão, Nova York e até em terras brasileiras. Como seus aliados diziam, a informação é mais forte e útil que qualquer arma. Riina controlava redes de contrabando de entorpecentes, extorsão, roubos e até influenciava e comprava políticos. Subornava juízes, silenciava promotores e financiava campanhas, tudo sem nunca mostrar o rosto. Sob seu comando, a máfia organizada deixou de ser um negócio familiar e virou uma máquina de poder, quase militar. Seus homens eram treinados como soldados, usavam equipamentos avançados e tinham uma rede de informações própria. Nada se movia sem o aval de Riina, e ninguém era indispensável. Agora, fiquem comigo, porque vocês irão descobrir como Riina foi traído e por que sua prisão não acabou com o pesadelo. Na verdade, foi só o começo de um novo caos na Itália. Foram 24 anos até conseguirem capturá-lo, mas mesmo atrás das grades, ele não ficou em silêncio. Da prisão, continuou dando ordens, desencadeando uma onda de disputas e quedas que abalaram toda a Itália. Ele provou que não precisava de liberdade para continuar sendo um poderoso capo. Depois de décadas como o líder mafioso mais procurado da Itália, Salvatore Riina finalmente caiu em Palermo, graças a uma traição silenciosa e uma operação meticulosa. Ele foi encontrado em um apartamento simples, caminhando calmamente, como se já esperasse o fim. Mas para Riina, isso não era o fim, era apenas uma nova fase. Ele foi levado para uma prisão de segurança máxima, sob um regime rigoroso que deveria isolá-lo completamente. Mesmo assim, Riina encontrava formas de comandar, por mensagens secretas, olhares, advogados corruptos. O resultado? Mais ferocidade, mais caos, mais medo. Em 1993, um ataque no coração de Florença deixou 5 pessoas derrubadas e dezenas de pessoas foram hospitalizadas. O alvo, um prédio da justiça.
A mensagem: ainda estou no comando. No mesmo ano, igrejas, tribunais e estações de trem foram alvos de atentados, todos sob suas ordens. A queda de Totò Riina só foi possível porque antigos aliados, como Gaspare Mutolo, decidiram falar e abrir o jogo. O golpe final veio de Giovanni Brusca, um de seus homens mais leais, que quebrou o silêncio após anos de fidelidade. Riina nunca perdoou a traição e, mesmo preso, amaldiçoava seus nomes. Ele chegou a sugerir algo assustador: o governo me usou quando quis e me descartou quando não precisou mais. Há rumores de negociações secretas entre autoridades e líderes do submundo para reduzir os ataques em troca de benefícios na prisão. Nada foi comprovado, mas também nunca foi negado. Isolado, vigiado, Riina ainda era temido. Nenhum preso ousava encará-lo. Guardas evitavam seus olhos. Promotores temiam que, mesmo de uma cela, ele pudesse ordenar seus destinos. O corpo de Riina pode ter ficado preso, mas sua influência ainda ecoa no mundo da clandestinidade. Você pode prender um homem, mas não uma ideia. E a ideia de Salvatore Riina ainda ecoa em cada canto onde o poder é imposto pelo medo, sem espaço para negociação. Muitos acreditaram que com sua captura, o submundo organizado na Sicília desmoronaria. Engano puro. Os novos líderes não herdaram apenas o comando. Eles seguiram o manual de Riina, com 3 regras claras. Elimine antes de negociar. Nunca revele seus planos e lidere com silêncio e força. O que vocês acham disso? Um império baseado no medo pode durar para sempre? Deixem suas opiniões nos comentários. Riina teve 4 filhos, e alguns seguiram seus passos. Giovanni Riina, por exemplo, foi preso por ordenar quedas tão implacáveis quanto as do pai. O sobrenome Riina virou sinônimo de ameaça, não de riqueza. Após sua queda, muitos líderes adotaram um estilo mais discreto, quase empresarial. Mas quando há conflito ou traição, o método Riina volta. Ações insanas, mensagens claras, intimidação. Um ex-mafioso, em 2021, confessou: quando precisamos impor respeito, lembramos de Riina. Seu legado ultrapassou a Sicília, inspirando grupos clandestinos no México, Brasil, Colômbia e Rússia, onde o caos é uma ferramenta estratégica. Em muitos bairros de Palermo, até hoje, ninguém ousa dizer seu nome em voz alta. Sua casa é intocada, sua história contada em sussurros. O medo que ele criou não morreu, virou parte da cidade. Fica comigo, porque na última parte deste vídeo vamos revelar os momentos finais de Riina na prisão, sua última provocação ao governo e as palavras que ele deixou antes de partir. Doente, envelhecido e quase sem voz, Salvatore Riina ainda era temido, mesmo preso em uma cama de hospital. Ele passou mais de 2 décadas sob o regime 41 bis, um sistema rígido sem TV, ligações ou visitas comuns. Ainda assim, sua presença intimidava. Novos presos evitavam seu olhar, guardas experientes o ignoravam, e seus advogados passavam mensagens secretas em cada encontro. Diferente de outros líderes, Riina nunca cedeu, não mostrou arrependimento, não colaborou com as autoridades, negou todos os delitos, mesmo com provas claras. Quando um juiz perguntou se ele se via como um mafioso, ele respondeu: sou um soldado de honra, e soldados, segundo ele, não pedem perdão. Em 2017, diagnosticado com um tumor cerebral, seu estado piorou. O governo italiano recusou aliviar sua pena, apesar do debate público. Será que o Estado deve ter compaixão por quem nunca a teve? A resposta foi não. Riina caiu sendo vigiado e algemado a uma cama em um hospital prisional em Parma. Antes de entrar em coma, ele olhou para seu guarda e disse: o Estado me prendeu, mas nunca me venceu. Essas palavras ainda ecoam entre juízes, promotores e vítimas. Não houve cerimônia, funeral público ou lápida com seu nome. Riina foi enterrado como o que era: uma ameaça, mesmo após a morte. Ele desafiou nações, silenciou vidas e partiu sem remorso. Salvatore Riina não foi apenas um líder do submundo, foi o símbolo do medo absoluto, e sua sombra ainda paira sobre nós. Salvatore Riina não era como Pablo, contrabandeando e vendendo toneladas de coca, nem como Chapo, movendo fortunas ou buscando holofotes.
Seu objetivo era outro: o controle total, imposto pelo medo. Isso o tornou único, mais próximo de um ditador do que de um mafioso comum. Durante décadas, o governo italiano hesitou, negociou ou simplesmente falhou em enfrentar esse gigante. Riina não era apenas um líder do submundo. Ele era o resultado de um sistema falho, marcado por corrupção, pobreza e silêncio. Ele caiu em 2017, aos 87 anos, mas sua filosofia ainda vive. Usar o medo como arma, o silêncio como estratégia e a força como mensagem. Hoje, grupos mafiosos ao redor do mundo seguem suas ideias, mesmo sem citar seu nome. Alguns dizem que ele era um pai, um esposo, um filho. Outros acreditam que não, que ele ultrapassou os limites da humanidade, tornando-se algo maior, uma força, uma ideia, um método que infectou o sistema. Salvatore Riina nunca foi uma lenda fictícia. Ele existiu, respirou, comandou e deixou um rastro de destruição. Sua história nos ensina uma coisa: nem todos os monstros vêm de histórias. Alguns andam entre nós. E se não forem contidos, podem colocar o mundo de joelhos. Por fim, esta foi a trajetória de Salvatore Riina, o camponês de Corleone que virou uma sombra temida, um líder implacável que se tornou um alerta vivo do que acontece quando o poder não encontra barreiras. Salve família! E assim termina a saga de Salvatore Totò Riina, o camponês de Corleone que se tornou o símbolo de temor absoluto. Ele não foi só um líder da máfia siciliana, foi uma força que mudou o submundo organizado para sempre. O que você acha? Riina era apenas um monstro ou o reflexo de um sistema que falhou? Conta nos comentários e deixa sua opinião sobre essa história de poder e traição. Se essa jornada pelo mundo sombrio de Totò Riina te prendeu, clica agora no like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo como este. Quer mergulhar ainda mais em histórias como essa? Torne-se membro do canal e clique no botão Hyper. Eu preciso muito do apoio de vocês. Obrigado por ficarem até o final. Até a próxima. Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal. E você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!